Olá, pessoal. Eu me chamo Victoria Ribas, sou estagiária da prática de tributário do Itaú Checker, do Escritório do Rio de Janeiro. Olá, meu nome é João Gustavo Rocha Lima, sou associado aqui na área de tributário do Itaú Checker Advogados também. E hoje nós vamos conversar sobre o tema 1367 da repercussão geral e a decisão tomada pelo STF nesse caso, que é em continuidade às decisões já tomadas pelos tribunais superiores acerca da incidência de ICMS sobre a transferência de mercadorias em estabelecimentos de um mesmo contribuinte, em especial a decisão tomada também pelo Supremo ao julgar a ADC 49. Nossa apresentação hoje possui 4 pontos. Primeiro, nós introduziremos o tema, em seguida, daremos uma contextualização do que foi o julgamento do tema 1367, quais foram os passos anteriores à chegada no Supremo e à decisão do Supremo tomada nesse caso. Nós falaremos quais foram as repercussões e as mudanças após a decisão do Supremo Tribunal Federal no tema 1367. Por final, faremos uma conclusão considerando essa decisão. Em 4 de fevereiro de 2025, o Supremo Tribunal Federal, em uma sessão plenária virtual, ele concluiu a análise do tema 1367 da repercussão geral, que consistia na análise em quais foram os termos exatos e quais seriam os efeitos da modulação de efeitos realizada na DC 49 e qual seria os impactos nas tributações das operações realizadas antes de 31 de dezembro de 2023. Bom, a origem do tema 1367, ele reside em um caso que havia sido ajuizado no estado de São Paulo após 29 de 4 de 2021, no qual o TJ de São Paulo, ao analisar esse caso, ele havia determinado que o contribuinte ele não precisaria pagar ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos dele, em que pese a modulação de efeitos do STF ter tomado como data de corte 29 de abril de 2021. Ou seja, o TJ de São Paulo, ao analisar esse caso, ele verificou que, como a jurisprudência pacífica dos tribunais superiores, tanto do STJ quanto do STF, ela considerava que não havia incidência de ICMS nesse tipo de operação, a decisão tomada na DC 49, ela simplesmente reafirmava esse entendimento dos tribunais superiores, bem como a modulação de efeitos que havia sido determinada pelo STF na DC 49, ela somente tinha efeitos para aqueles contribuintes que já recolhiam ICMS e que, por uma questão fática das operações realizadas por esses contribuintes, eles acabavam apurando o crédito correspondente nesses recolhimentos. Então, como já havia essa jurisprudência pacificada, a modulação de efeitos da ADC 49 para o entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo tinha efeitos apenas prospectivos, ou seja, para o futuro. E por que a gente afirma que os tribunais superiores eles já haviam manifestado seu entendimento no sentido de que não havia ICMS nesse tipo de operação? Porque desde 1996, o STJ ele já havia editado a súmula 166 para falar que não constituía fato gerador de ICMS simples deslocamento de mercadoria de um estabelecimento para outro de um mesmo contribuinte. Em que pese o STJ ter definido nesse sentido, vários estados continuaram exigindo o pagamento de ICMS. Isso obrigou o STJ, em 2010, 14 anos depois, reanalisar sua própria jurisprudência, reanalisar a súmula 166 e reafirmá-la. Falar, não, realmente não constitui fato gerador de ICMS. Essa discussão continuou, em que pese o STJ já ter definido seu próprio entendimento e reafirmá-lo. E em 2020, o STF foi obrigado a se manifestar também, agora sob a égide da Constituição, e através do tema 1099 da repercussão geral, ele reafirma o entendimento já esposado pelo STJ, que fala que, segundo o texto constitucional, não incide ICMS no deslocamento de mercadorias de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte, ainda que localizados em estados distintos, visto que não havia
transferência de titularidade ou realização de ato de mercantia. Ou seja, o STJ, analisando a legislação infraconstitucional, afirmou que não havia incidência de ICMS. O STF, analisando o texto constitucional, afirmou que não havia incidência de ICMS também, que não era fato gerador. Em que pese a gente ter aí 2 julgamentos do STJ de observância obrigatória para os tribunais, para todos os tribunais, de acordo com o CPC de 2015, e um julgamento em repercussão geral do STF, o Estado do Rio Grande do Norte ele ajuizou a ação declaratória de constitucionalidade número 49 para que instigasse o STF a se manifestar contra uma legislação estadual do próprio Rio Grande do Norte, que exigia a incidência, o pagamento de ICMS nesse tipo de operação. E em 2021, ao analisar essa ADC, o STF ele julga improcedente a ADC, ou seja, ele diz que é inconstitucional, não pode haver cobrança de ICMS nesse tipo de operação, ou seja, ele reafirma não só o próprio entendimento, mas também o entendimento do STJ. E em que pese a gente ter aí, até 2021, 4 julgamentos importantes aí dos tribunais superiores, em 2023, o STF, analisando os embargos de declaração opostos na própria DC 49, ele decide modular os efeitos dessa decisão tomada na DC 49 em 2021. E diz que vai ter eficácia pro futuro apenas a partir de 2024. Então, as operações realizadas até 31 de dezembro de 2023 teriam incidência de ICMS, em especial porque haveria aí uma situação de respeito à segurança jurídica e às finanças públicas desses estados que cobravam ICMS nessas operações. Na época, lá em 2023, haviam, sobretudo, duas grandes preocupações, tanto dos estados quanto dos contribuintes, que era não só aquelas operações em que eu havia tributado o ICMS e apurado o crédito correspondente naqueles estados que continuaram cobrando ICMS, em especial para aqueles contribuintes que, por algum motivo, por algumas especificidades das operações empresariais desses contribuintes, havia uma necessidade aí, ou não havia nenhum impacto no recolhimento do ICMS, porque tomava o crédito correspondente, mas também para aqueles contribuintes que já não recolhiam ICMS e já não recolhiam ICMS há muito tempo, porque desde 96 havia essa súmula do STJ. No entanto, em 2023, ao julgar os embargos de declaração e ao definir que os efeitos seriam somente pró futuro, a partir do exercício financeiro de 2024, havia ainda uma certa dúvida, tanto dos tribunais quanto dos contribuintes, se essa modulação de efeitos ele era aplicável somente para aqueles contribuintes que haviam recolhido, ou se aplicava também para aqueles contribuintes que não haviam recolhido, não recolhiam há muito tempo, e teriam que passar a recolher, inclusive, para o passado. Ou seja, operações que haviam sido realizadas antes de 1º de janeiro de 2024, se essas operações os contribuintes deveriam recolher o ICMS não pago sem que houvesse qualquer ato de cobrança da administração tributária, seja lavratura de auto-infração, ajuizamento de ações ou atos congêneres. E aqui a gente tem uma pequena cronologia dos julgamentos, né? Tanto da DC 49 quanto do tema 1367. Em 16 de 4 de 2021, houve o encerramento da sessão virtual do plenário do STF, em que foi analisado o mérito da DC 49 e por meio do qual foi tomada a decisão por reafirmar a própria jurisprudência, no sentido de que não havia fato gerador de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte. A ata desse julgamento ela foi publicada em 29 de 4 de 2021, data na qual foi tomada para a modulação dos efeitos, quando o STF analisa os embargos de declaração opostos na DC 49, em 19 de 4 de 2023,
no momento no qual o STF ele diz, olha, para aqueles contribuintes que possuíam ação ou processo administrativo pendente de conclusão em 29/4/2021, esses contribuintes estão abarcados desde já pela decisão de mérito da DC 49. Quem não tinha processo administrativo ou judicial pendente de conclusão em 29/4/2021, esses contribuintes eles só vão poder usufruir dessa decisão somente a partir de 1º de janeiro de 2024. Mas como havia essa dúvida se essa modulação de efeitos ela era somente para os contribuintes que haviam apurado crédito ou se para contribuintes também que não haviam recolhido o ICMS também não haviam apurado crédito, o STF foi instado a se manifestar no tema 1367 e em 4 de fevereiro de 2025 concluiu a análise tanto da repercussão geral, para reconhecer a repercussão geral, quanto para julgar o mérito e reafirmar a própria jurisprudência. Bem, quanto às repercussões e mudanças, por unanimidade, o tribunal confirmou a legitimidade da incidência do ICMS nas operações entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, internas ou interestaduais, ocorridas até 31 de dezembro de 2023. Ou seja, é possível que os estados realizem a cobrança retroativa do ICMS. Desse modo, considerando a tese de repercussão geral fixada no tema 1367, a não incidência de ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para o outro do mesmo contribuinte, localizados em estados distintos, somente tem efeitos a partir do exercício financeiro de 2024. Desse modo, os ministros reafirmaram o entendimento anteriormente fixado no julgamento dos EDs na DC 49, como o João muito bem acabou de citar. Assim, apenas os contribuintes que ingressaram com ação judicial ou algum tipo de defesa administrativa até 29 de abril de 2021 estão resguardados dessa cobrança. Os contribuintes devem se atentar aos efeitos práticos implicados pela decisão tomada no STF. Mas é muito importante considerar que ainda não houve o trânsito em julgado do leading case, visto que foram postos embargos de declaração, que estão pendentes de julgamento. Considerando o contexto de julgamento do leading case, tirando os casos que estão na modulação expressa, conforme os embargos de declaração na DC 49, a menos que o STF altere o seu entendimento quando julgar os EDs opostos no leading case do tema 1367, caso algum ministro apresente uma manifestação divergente, porque no momento de julgamento de mérito, apenas o ministro Barroso apresentou uma manifestação que integrou o acordo. Então, caso tenha alguma manifestação divergente, alguma complementação de voto, que a gente pode falar que o STF alterou seu entendimento. Os contribuintes devem estar atentos, sim, ao recolhimento do ICMS nas operações que ocorreram até 31 de 12 de 2023. Eventualmente, caso algum tribunal não siga esse paradigma, apreciando a controvérsia em dissonância com a modulação dos efeitos do julgamento da DC 49, ensejaria até mesmo a apresentação de uma reclamação constitucional perante o STF. Caso o contribuinte tenha ajuizado os processos judiciais ou tenha alguma defesa administrativa em andamento após 29/4/21, pode ser necessário que ocorra uma reavaliação da contingência envolvida e, consequentemente, os possíveis impactos nas operações e na questão de creditamento, contabilização do imposto nas operações, etc. E também é muito importante observar as regras contidas na Lei Complementar 204 de 2023 e no Convênio ICMS 109 de 2024. A nossa prática já fez uma apresentação, uma aula sobre o assunto. A quem interessar se aprofundar mais sobre isso, a gente também tem todo esse material no nosso site. Bom, é isso, pessoal. Essas foram as nossas considerações sobre o tema 1367. E caso haja alguma dúvida, estamos à disposição para elucidá-los. Muito obrigado. Obrigada.